Olá, colegas produtores de baunilha. Meu nome é Daniel e tenho trabalhado com produtores de baunilha na Indonésia desde o ano de 2017. Os agricultores costumam reclamar de plantas de baunilha de vida curta que produzem apenas 2 ou 3 anos, com rendimento abaixo do ideal. Uma árvore de baunilha deve ser capaz de produzir de 10 a 15 anos, de 1 a 2 quilos de baunilha verde por ano. O objetivo deste vídeo é compartilhar conhecimento com os produtores de baunilha, para que possamos superar os problemas enfrentados no campo, como doenças, pragas, e também para aumentar o rendimento dos produtores de baunilha. A baunilha precisa de luz, portanto, a terra em que plantamos a baunilha deve estar vazia ou com algumas árvores grandes cuja sombra possa ser controlada. Se plantarmos baunilha embaixo de uma árvore grande, a sombra será muito forte, a menos que estejamos prontos para podar a árvore. Mas se ela já estiver grande, os agricultores talvez não queiram podar a árvore. Portanto, o que sugerimos é o seguinte: não plante diretamente sob uma árvore grande. Procure um terreno que ainda esteja um pouco aberto, com entrada de luz. A luz necessária para as plantas de baunilha é de 50% a 60% por dia. Depois disso, só precisamos avaliar cuidadosamente a plantação e também podar as árvores de suporte regularmente. As árvores de suporte devem ser podadas especialmente na estação das chuvas. E estou falando de todas as árvores de suporte para garantir que a baunilha receba a luz ideal. A baunilha prospera em um ambiente com boa circulação de ar. Portanto, é recomendado plantar as mudas de baunilha com distância de 2,5 metros a 3 metros dentro das linhas e de 3 a 3,5 metros entre as linhas. Aqui, por exemplo, tem uma distância de 20 a 30 centímetros. Isso é muito próximo uma da outra. Portanto, se plantarmos a baunilha dessa forma, a circulação de ar na plantação não será adequada. Recomendamos o uso da glicídia, porque também é uma fonte de nitrogênio para o solo. Muitas vezes, vejo agricultores plantando mudas de baunilha ao mesmo tempo com as árvores de suporte. O problema com esse método é que as árvores de suporte não têm tempo para crescer e ser moldada adequadamente antes que a baunilha comece a crescer. À medida que a planta da baunilha fica cada vez maior, a árvore de suporte não será capaz de suportar todas as gavinhas de baunilha. Devemos plantar árvores de suporte 5 a 6 meses antes de plantar mudas de baunilha. Por isso, recomendamos o plantio de árvores de suporte durante a estação seca, para ter tempo para crescer, antes do plantio das mudas, e a árvore de suporte estará forte o suficiente. E aí sim poderá plantar as mudas de baunilha. Recomendamos uma árvore de suporte que tenha 5 centímetros de diâmetro, 1,5 metro de comprimento, 30 centímetros no solo, 1 metro fora do solo. Em seguida, 6 a 8 semanas depois, podemos começar a moldá-la, escolhendo 2 ramos em forma de U. Depois vamos cortar os outros brotos. Aqui temos uma muda de baunilha que plantamos. Então aqui você pode ver, há muita cobertura morta. A cobertura morta normalmente já está disponível na plantação. O que pode ser usado como cobertura morta? Você pode usar casca de coco e também madeira seca. Essa é uma cobertura muito boa. Junto com vagens de cacau secas. Isso é muito bom. A cobertura morta aqui é com casca de coco. Abaixo temos cascas de cacau secas. Por que será que devemos usar cobertura morta? Porque a cobertura é fonte de alimento da baunilha. Sem essa cobertura morta, se plantarmos diretamente no solo,
não há fonte de alimento para as mudas de baunilha, seu crescimento será lento e elas também podem adoecer ou morrer. Portanto, a coisa mais importante antes de plantar as mudas de baunilha é aplicar a cobertura morta. Sugerimos 50 centímetros ao redor do perímetro da árvore de suporte, com 10 a 20 centímetros de espessura. Isso é bastante, mas com essa fonte de alimento, a árvore de baunilha crescerá rapidamente. O que vejo com frequência é que os agricultores costumam plantar mudas de baunilha diretamente no solo. Se plantarmos as mudas de baunilha no solo, elas apodrecerão o tronco porque o solo é muito úmido. Na verdade, o caule da baunilha não deve tocar o solo. Aplique cobertura morta primeiro, depois colocamos as mudas de baunilha em cima da cobertura morta. Recomendamos usar mudas de baunilha de pelo menos 8 nós. Mudas de baunilha retiradas de videiras novas, com gavinhas que ainda não deram frutos, para obter o melhor crescimento. Quando obtemos as mudas de vinhas novas, cortamos as 3 ou 4 folhas inferiores. Depois cortamos também 15 centímetros do broto. Nós as penduramos na sombra por 7 a 10 dias. Por que o penduramos na sombra primeiro? Para dar tempo para que as feridas cicatrizem. Então, 7 a 10 dias depois de pendurarmos as mudas de baunilha, nós as colocamos na cobertura morta assim. A parte de baixo que tirou as folhas é colocada na cobertura morta. A parte superior que ainda tem folhas, amarramos na árvore de suporte usando cordas. Depois disso, cobrimos o fundo com cobertura morta. Aqui eu uso fibras e cascas de coco. E no fim, não cobrimos a parte inferior. É importante não cobrir a parte inferior com cobertura morta para que não apodreça. Portanto, a ponta está na parte inferior, ela está do lado de fora. Essa aqui já está coberta com cobertura. Então, por que temos que cobri-la novamente com cobertura morta? Porque os caules na parte inferior não devem ser expostos à luz solar direta. Portanto, com um sistema como esse, as mudas de baunilha desenvolverão raízes, tecido radicular, dentro da cobertura morta. Isso é muito importante para fornecer alimento suficiente e obter um bom crescimento. Depois de plantar as mudas de baunilha, é importante cobri-las com sombra, para que não recebam luz solar direta. Pode cobrir com folhas de coco. É importante caso a árvore de suporte ainda não puder fornecer sombra o suficiente. Importante. Plantamos as árvores de suporte 5 a 6 meses antes das mudas de baunilha. Assim, quando as árvores estiverem bem desenvolvidas, poderemos plantar as mudas no início da estação chuvosa. No entanto, é fundamental observar que as mudas de baunilha devem ser colhidas com brotos novos que ainda não produziram frutos, para que assim seja garantida a qualidade dos mesmos. Com no mínimo 8 nós, depois corte 3 ou 4 folhas na parte inferior e corte também 15 centímetros da parte superior. Nessa fase, é vital não plantamos imediatamente. Temos que deixar as mudas descansarem na sombra por 7 a 10 dias. Depois disso, estamos prontos para plantar as mudas de baunilha. Mas lembre-se, não podemos plantar as mudas de baunilha diretamente no solo. Primeiro, aplique cobertura morta suficiente, 50 centímetros ao redor da árvore de suporte, com uma espessura de 10 a 20 centímetros. Em seguida, colocamos a muda de baunilha em cima da cobertura morta. Removemos de 3 a 4 folhas da parte inferior que toca a cobertura. Amarramos a extremidade superior em uma árvore de suporte. Cobrimos a parte inferior com a cobertura morta seca. Nesse exemplo, usei casca de coco. Lembre-se de deixar descoberto 10 centímetros da extremidade para que não apodreça. Essa é uma das atividades mais importantes no início de uma plantação de baunilha. Espero que o vídeo beneficie meus amigos produtores de baunilha. Tentarei fazer mais vídeos com mais frequência para compartilhar meu conhecimento, para que possa ajudar os amigos produtores de baunilha em termos de cultivo de baunilha. Obrigado.